Boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai pular direto para uma tensão muito profunda. Algo que praticamente define a experiência humana, sabe? É aquele contraste absoluto, quase chocante, entre a transitoriedade das coisas aqui da Terra e a permanência inabalável da eternidade. Vamos destrinchar juntos aquele conceito clássico e incrível, o peso eterno de glória. Então, pensem no seguinte: o que acontece quando a gente constrói a nossa alegria definitiva, o nosso alicerce mais íntimo em coisas que simplesmente vão desaparecer? Faz parte da nossa condição humana, né? A gente tem essa tendência quase instintiva de correr atrás de alegrias temporais, daquelas que inevitavelmente se desfazem como fumaça. E aí fica a pergunta no ar: qual é o impacto real dessa busca incessante na nossa jornada? O que nos leva à nossa primeira sessão, a ilusão do presente, a dura realidade de que tudo na Terra é passageiro. Olha só, para responder aquela nossa pergunta, a gente precisa primeiro encarar de frente uma realidade inegável. Tudo, literalmente tudo que pertence a este mundo, carrega uma marca pesadíssima, a marca da transitoriedade. A nossa concepção sobre o que é eterno e sobre a nossa própria linha do tempo muda completamente o jeito que a gente vive o dia a dia. Pensa bem, as riquezas passam, os prazeres diminuem com o tempo, aquele aplauso que parece ensurdecedor logo cessa, a beleza se desgasta e até as maiores conquistas humanas são irremediavelmente corroídas. O grande ponto que a teologia traz para a gente aqui é que qualquer alegria construída sobre coisas que mudam vai, mais cedo ou mais tarde, se transformar em uma tristeza profunda quando aquilo que a gente ama desaparecer. Ficar correndo atrás dessas sombras só gera um ciclo interminável de frustração. E isso nos traz à seção 2, o propósito do sofrimento, a lente da eternidade. Agora percebam que, quando a gente muda o nosso foco, saindo daquela lente superlimitada do aqui e agora, e passa a olhar pela vastidão da eternidade, todo o sofrimento ganha uma dimensão completamente diferente. A gente tem um contraste linguístico sensacional registrado lá em 2 Coríntios 4,17. É quase matemático. De um lado da balança, as aflições presentes são chamadas de leves e momentâneas. Mas do outro lado, a glória que está por vir tem um peso que é eterno, superando qualquer tipo de comparação imaginável. E veja bem, não é que a dor de agora seja insignificante. Não é isso. É que ela simplesmente perde a sua proporção monumental quando a gente a coloca na balança ao lado de uma realidade que é sólida e permanente. Então, a essência de toda essa dinâmica é a seguinte: o nosso coração fica muito pesado quando a gente perde de vista o destino final da redenção. Avaliar a vida só pela lente do agora é uma receita certa para a angústia, porque ignora o quadro todo, a obra completa. A esperança cristã não é baseada de jeito nenhum na ideia de que não teremos problemas. Ela é fundamentada na certeza absoluta de que toda tribulação está, de fato, produzindo algo eterno. A eternidade simplesmente redefine o peso da dor, mostrando que nenhum sofrimento, quando suportado com fé, é inútil ou vazio de significado. Seguindo em frente para a seção 3, a esperança inabalável. A verdadeira satisfação. Compreender isso vira a chave. Muda radicalmente o jeito que a nossa alma enxerga o destino final e como a gente busca a satisfação verdadeira além das fronteiras do visível. O teólogo clássico Agostinho entendia isso como poucos. Ele dizia que a nossa esperança final não é só ter algo alegre, mas sim a própria alegria. Todas as alegrias legítimas que a gente experimenta aqui na Terra são só sombras, reflexos muito pálidos, pequenos fragmentos de uma plenitude infinita. O mel desta vida pode até ser doce por um momento, claro, mas os textos apontam que o próprio Criador é a única fonte inesgotável da doçura. A promessa não é só de ganhar um lugar legal lá na frente, mas ter o próprio Deus como a nossa eterna e suprema satisfação. O que nos leva à seção 4, o eterno peso de glória, a consumação final. Chegou a hora da gente elevar um pouco mais esse raciocínio e olhar para a realidade teológica da consumação, o grande clímax do plano de redenção que aguarda quem crê. A famosa visão beatífica, ou glória, não é primariamente sobre uma dimensão onde a dor não existe. É muito mais sobre a plenitude da comunhão, é aquele estado de descanso definitivo onde o Criador se torna tudo em todos. A gente está falando de uma alegria que é ativa, inesgotável. A glória não vai ser só algo que vamos receber passivamente. Ela vai nos envolver e nos completar de uma forma absolutamente total. E essa linha do tempo da redenção fica visualmente incrível quando a gente olha para estes símbolos. A teologia usa imagens poderosas para contar essa história. A gente começa na manjedoura, representando toda a humildade da encarnação, passamos pela cruz no centro, o símbolo supremo do sacrifício e de todo o sofrimento temporal, e aí chegamos à coroa,
que aponta de forma inconfundível para a autoridade final e a glória que estão por vir. É um percurso muito bem delineado, que culmina exatamente nessa presença gloriosa. Partindo para a reta final, seção 5. Vivendo à luz da eternidade. A fé na vida prática. Sabendo de tudo isso, tendo esse destino gigante em mente, a gente precisa trazer esses conceitos profundos para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, certo? É muito parecido com a vida de um agricultor. Ele aguenta as dores, o suor e o cansaço do tempo de plantio porque ele tem absoluta convicção da alegria que vai chegar na colheita. A gente pode aplicar isso seguindo 3 passos bem diretos. Primeiro, reavaliar a satisfação. Precisamos entender que o que é terreno simplesmente não sustenta a alma a longo prazo. Segundo, interpretar o sofrimento. Sempre olhando por essa lente do futuro, sabendo que a tribulação atual não é e nunca será o ponto final. E terceiro, alimentar a esperança, porque quanto mais a gente contempla o que está por vir, menos o desânimo encontra espaço para se instalar. Para amarrar todo esse raciocínio brilhante do nosso material, deixamos aqui um momento de reflexão que funciona quase como uma oração. É um apelo genuíno para a gente valorizar e desejar o que é eterno, muito acima das comodidades efêmeras deste mundo. Um pedido sincero para livrar a nossa alma da tentação de construir alegria sobre coisas que passam e firmar a nossa esperança na promessa do descanso final. É um baita de um lembrete para manter o foco diante das aflições, confiando que um peso eterno de glória supera de longe qualquer perda do presente. E assim a gente chega ao fim da nossa análise, deixando este pensamento super provocativo no ar. Quando todas as conquistas e perdas da vida são colocadas lá na balança da eternidade, onde a verdadeira alegria está firmemente ancorada hoje. Esperamos que esta exploração visual tenha trazido luz a estes conceitos teológicos fascinantes e ajudado a estruturar a maneira como a gente enxerga a transitoriedade da vida. O conhecimento liberta e fortalece. Até a próxima!